Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós nesta manhã. Amém? Amém. Então a pergunta está aí: que tipo de cristão é você? Uma pergunta para nós refletirmos. Há poucos dias eu recebi um e-mail e neste e-mail falava sobre vários tipos de cristãos. Eu achei bastante interessante a definição que foi colocada sobre esses tipos de cristãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns destes que eu selecionei neste e-mail. Tipos de cristãos que existem hoje. Observem. Quem já ouviu falar num cristão carrinho de mão? Que cristão é esse? Que tipo de cristão é esse? Só vai à igreja se for carregado. Outro tipo de cristão é o cristão climático. Como é ele? Ele, ora está quente, ora está frio. É muito perigoso, né? Temos também o cristão fogo de palha, que é aquele que só de fachada acende, mas logo se apaga. Muito fervor, de repente, já está frio novamente. Temos o cristão galinha de Angola. A propósito, quem conhece essa ave aqui? Ele é bonito, não é, filho? Linda, é linda. Linda, né? Qual que é a frase dessa ave? Tô fraco. Sempre diz: estou fraco, estou fraco. Muito perigoso. Temos também o cristão gatinho. Olha só, esse é bonitinho, né? Mimoso e necessita sempre ser bajulado, senão não está feliz. Temos também o cristão girafa. Qual seria este? Não reconhece seus erros, fica com o nariz empinado e não baixa a cabeça para pedir perdão. Outro problema sério, esse tipo de cristão. E o cristão manteiga? É o cristão que derrete facilmente, é melindroso e pensa sempre que é um coitado, né? Sempre é a vítima, sempre é o vitimizado. E temos também o cristão microscópio, que é aquele que enxerga as pequenas coisas, verifica minuciosamente, não os seus defeitos, mas de quem? Os defeitos dos outros. Muito perigoso. Temos também o cristão pipa, que é aquele que precisa ser guiado por outra pessoa. Não vai a lugar nenhum sozinho. Temos ainda o cristão telescópio, que é o que olha de longe e não faz nada para ajudar. Só, o ditado, só observa, né? Só fica observando. Temos aqui o penúltimo, que é o cristão trailer, que é aquele que só anda se for puxado, só se alguém conduzir. E o último que eu recebi neste e-mail dizia do cristão turista, que só vai à igreja de vez em quando. De vez em quando ele aparece como turista. Eu selecionei apenas alguns, essa lista poderia ser muito mais ampla, né? Sobre os tipos de cristãos que existem hoje. Ela parece um pouco cômica, né? Engraçada, mas se nós refletirmos, ela pode revelar a nossa experiência, revelar a espiritualidade de cada um de nós. Eu creio que, quando vimos ali, talvez nós nos identificamos com alguns deles. Mas, queridos irmãos, para compreender melhor que tipo de cristão você é, eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência bíblica no livro de 2 Reis, que ela nos apresenta pelo menos 4 tipos de cristãos, ou 4 tipos de comportamento de cristãos. E você vai se identificar em qual deles você se encaixa. Essa experiência, nós encontramos então no livro de 2 Reis, capítulo 6. E nós vamos acompanhar aqui
Se você tiver sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura na tela, vamos então relembrar essa experiência vivida pelo profeta Eliseu, uma experiência singular do seu ministério. Então, no verso 6, primeiramente, nós encontramos assim, olha, vamos aqui a leitura. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Próximo texto. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Ordenou então o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, então o servo, aliás, volta aqui, né? Tem um restante lá. Ele enviou para lá. Isso. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E os últimos versos. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? Amém. Queridos, aqui nós temos uma experiência muito interessante. Mas para compreendermos um pouco melhor essa experiência, nós precisamos observar o contexto histórico em que se deu este fato. Como foi apresentado nos textos, havia guerra em Israel. Então o rei da Síria, juntamente com os seus oficiais, eles traçavam um plano sobre como derrotar Israel. Esse era o seu propósito. Mas, todas as vezes que eles se preparavam para a guerra, o que acontecia? Deus revelava para quem os seus planos? Para Eliseu. Eliseu, ele era informado por Deus sobre os planos e ele avisava o rei de Israel, e o rei de Israel agora se preparava. E aquele plano, então, ele era desfeito, ele era desmontado. Então agora o rei inimigo, o rei da Síria, ficou agora preocupado, porque Israel sempre escapava das suas armadilhas. Então o que ele imaginou? Tem alguém aqui, né, infiltrado aqui no meu reino, que está levando as informações para o rei de Israel. Os meus planos estão sendo revelados para o povo de Israel. Essa foi foi o que ele imaginou, né, o rei assírio. Porque o rei de Israel se preparava todas as vezes contra a sua armadilha. Mas o fato é que quem estava revelando quem era? Eliseu. Eliseu
revelava todos os planos, Israel então era protegido. Então Eliseu orava, Eliseu era homem de oração, buscava a Deus em oração, e no verso 18 nós percebemos, no verso 17 e 18, que 2 vezes Eliseu buscou a Deus em oração, e Deus revelou para ele, deu discernimento. Ele então agora aconselhava Israel, Israel se preparava e eles eram resguardados do mal ali contra o rei do inimigo. Então, queridos, neste texto aqui, neste episódio, nós podemos observar pelo menos 4 atitudes, ou quem sabe 4 tipos de cristãos. E como eu disse, nós poderemos nos identificar com alguns deles. Vamos observar então? Vamos ao primeiro tipo de cristão. É a pessoa que só enxerga o natural. Esse é o primeiro tipo de cristão. Aquilo que ele só vê aquilo que está diante dos seus olhos. Como alguém diz um certo ditado, né? Não vê um palmo à frente do nariz, né? Um ditado popular. Quem podemos identificar, qual personagem da história podemos identificar com esse tipo de comportamento? O rei da Síria e o servo de Eliseu. Eles se encaixam aqui nesse primeiro tipo de comportamento. Tanto o rei da Síria como o servo de Eliseu, eles representam esse primeiro comportamento. Quando o rei da Síria viu que Israel conhecia seus planos, ele disse: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? No verso 11. Ele pensou que alguém o estava traindo, porque ele só enxergava o natural. Agora, servo de Eliseu, ao ver que o exército inimigo havia cercado a cidade para prendê-los, qual foi a sua reação? Ah, meu senhor, o que faremos? Percebem a mesma atitude? Só enxergavam o natural. Porque no caso do servo de Eliseu, se ele tivesse a sua percepção espiritual desenvolvida, ele ia entender que aquela batalha, aquela guerra, não era simplesmente uma guerra natural, era uma guerra espiritual. Tanto é que depois ele pôde perceber que havia um exército muito maior ao seu favor. Então, queridos, o cristão que só enxerga o natural dessa forma, ele só tem a sua visão deste mundo. Ele não entende que existem 2 poderes batalhando pela sua alma. Existe uma guerra espiritual tentando o levar para um caminho ou para o outro. 2 poderes. E ele precisa entender isso. Caso contrário, ele terá essa visão apenas natural, apenas nas coisas deste mundo. Não vai entender que existe por trás disso 2 poderes que estão lutando pela sua salvação ou pela sua perdição. E o apóstolo Paulo, ele nos fala que existe uma batalha, e essa batalha não é somente contra a carne e o sangue. Efésios capítulo 6, Paulo traz essa advertência. Que a nossa luta não é somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Elas atuam onde? Na nossa mente. Esses poderes estão trabalhando na nossa mente, levando você a tomar uma decisão ou outra. E o cristão precisa entender isso. Senão, ele vai ser como Eliseu, que olhava só o que estava em volta, ou como o rei da Síria, que olhava só o que estava em volta e achava até que alguém estava ali o traindo. Não entendia que existia um Deus supremo que estava ali guerreando para com o povo de Israel. Esse, queridos, é o primeiro tipo que nós identificamos aqui no texto. Vamos agora ao segundo tipo de pessoas.
pessoas sem fé. Quem seriam essas pessoas que nós encontramos aqui neste episódio? É a pessoa que reconhece a existência de Deus, mas não possui a fé suficiente, a fé necessária para lhe pedir ajuda. Reconhece que Deus existe, mas não procuram a Deus para auxiliá-lo. E é o rei da Síria novamente. Por quê? O rei da Síria sabia que Deus revelava os seus planos a Eliseu. Sim ou não? Sim. Ele foi avisado de que aquelas revelações eram de Deus. Mas o que ele fez? Ele mandou prendê-lo, não foi isso? Convocou o exército para prender Eliseu. Mas será que ele não imaginou que se Deus, que revelava os seus planos, não saberia também deste plano de prender Eliseu? Observe. Então a pessoa sem fé acreditava em Deus, só que não tinha essa atitude necessária para procurá-lo, para auxiliá-lo. E agora toma essa atitude. Então Deus, o mesmo Deus, saberia que o rei queria prendê-lo. Tal atitude não impediria que Deus continuasse revelando a sua vontade e impedindo que Israel fosse pego de surpresa. Então vejam, queridos, o rei sírio deveria ter orado a Deus e perguntado o que ele deveria fazer, qual caminho a tomar, como resolver a situação. Mas, na sua mente natural, pensando apenas pela lógica, ele achou que, prendendo Eliseu, o problema seria resolvido. Então aquilo era para despertar, na verdade, a fé nele. Nós observamos vários reis que foram inimigos do povo de Israel, como por exemplo Nabucodonosor. Quando ele percebeu que Deus estava atuando em favor do povo, o que ele fez? Ele exaltou este Deus. Ele chegou a promulgar um decreto para que este Deus fosse exaltado, fosse louvado. E o rei da Síria, ele tentou resolver a situação da sua própria maneira. Então, queridos, esse episódio nos ensina, nesse segundo ponto, que nem sempre os caminhos de Deus concordam com a lógica humana. Muitas vezes, as pessoas fracassam na sua vida, porque ao invés de buscar a Deus para saber o que fazer, fazem a sua própria escolha, o que vem na sua própria mente. E a palavra de Deus nos adverte da seguinte forma: o coração do homem pode fazer o que? Muitos planos, mas a resposta do Senhor, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ainda em Provérbios 16:1, aqui é 16:1, aliás, temos o 19:21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, se você não agir com fé, os seus planos, eles podem ser desfeitos. Os seus planos não podem chegar a lugar nenhum. Então, o segundo tipo de cristão que nós encontramos aqui neste episódio é cristãos ou pessoas sem fé. Muito bem, vamos ao terceiro tipo. Encontramos também aqui no texto pessoas de pouca fé. É a pessoa que acredita em Deus, crê que há uma solução espiritual, mas não consegue enxergar o quão perto está. Eu pergunto aos irmãos, será que o servo de Eliseu, ele era temente a Deus, ele cria que Deus existia? Sim. Mas, e a sua fé? Quando ela foi provada, como ela se mostrou? Se mostrou pequena. A sua fé estava pequena. Porque quando ele viu a casa rodeada do exército inimigo, ele disse: Senhor, o que faremos? Então agora ele temeu por sua vida. E aqui nós lembramos também da experiência de Pedro, né? Quando estava caminhando sobre as águas, quando ele começou a olhar para o lado, desviou os olhos de Jesus,
a sua fé, ele começou a afundar. E Jesus disse, olha, Jesus, certa ocasião, disse para os discípulos, né? Homens de pouca fé. Então, queridos, o servo de Eliseu, ele é identificado aqui nesse episódio. Ele não conseguia crer que Deus iria livrá-los. Ficou apavorado. Pensou que estava perdido. Não imaginava que Deus já havia feito grandes milagres. Ele já havia testemunhado vários milagres com o profeta de Deus. Senhor, o que nós faremos? Ele não percebeu a presença de anjos. Não percebeu que os problemas dos homens são uma oportunidade para os milagres de Deus. A impossibilidade humana é a possibilidade divina. E muitas vezes Deus nos coloca em situações para nós entendermos que nós somos dependentes unicamente dele. Ou seja, para que o seu poder e a sua glória sejam manifestados. Ele não entendeu isso porque a sua fé ainda era pequena. Ele estava preocupado consigo mesmo e estava naquela situação desesperadora e ficou, é claro, com medo. E assim pode acontecer com cada um de nós também. Quando a nossa fé é pouca, quando a nossa fé é pequena, nós olhamos o problema e o problema se torna um gigante. Como diz o ditado popular, fazemos tempestade em um copo de água. Nossos olhos ficam direcionados no problema, mas nós nos esquecemos que existe já a solução. Por mais difícil que ele seja, sempre há uma luz no fundo do túnel. E eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31, que nos diz o seguinte: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, queridos, esse texto é muito, se nós pararmos para analisar a profundidade desse texto, então, quando nós cremos que Deus está conosco, quem será? Ou seja, é uma pergunta retórica, porque se Deus está contigo, não existe nenhum outro poder que pode levar você a fracassar. Deus é o soberano. E também o texto de Salmos, 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de que os temem e os livra. Então, se nós de fato tememos a Deus, nós não podemos nos envergonhar, não podemos temer diante das dificuldades, como fez aqui o servo de Eliseu. A sua fé, ela vacilou naquele momento. Aqueles que estão conosco são maiores ou mais numerosos do que os que estão com eles, disse Eliseu. Essa frase deve estar também em nossa mente. Todo o céu está ao nosso dispor. Todo o céu está disposto a nos auxiliar em qualquer momento da nossa vida. Vamos ao próximo ponto? Pessoas de muita fé. Agora chegamos a um ponto importante. Então nós vimos as pessoas que só enxergam o natural, as pessoas lembram? Não tem fé. Não tem fé. As pessoas de pouca fé. E agora, pessoas de muita fé. E essas pessoas, quem nós podemos encontrar aqui no texto? Foi o profeta Eliseu. Esse, de fato, era um homem de fé. Um homem que acreditava em Deus. E ele agiu com tranquilidade. Então veja que ele não ficou preocupado. Ele sabia que o problema estava ali. A casa estava rodeada de soldados. Mas ele ficou de forma tranquila. Ele demonstrou a verdadeira confiança em Deus. Ele sabia o Deus que tinha. Seus olhos espirituais estavam mais abertos do que os seus olhos físicos. Não se preocupou com o exército inimigo, pois estava certo de que aqueles que estão conosco são mais numerosos que estão com eles. Não ficou com medo, pois ele sabia, a
promessa que nós lemos: o anjo do Senhor é a sentinela ao redor do que os temem. E ele orou, não orou por si, mas por aquele que não cria. Ele orou por quem? Pelo servo. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Deus ouviu a oração de Eliseu. Essa foi a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Deus ouviu a oração. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Então, queridos, havia mais anjos do que soldados armados. Não caberia mais cavalos e carros ao redor de fogo ao redor de Eliseu. O monte estava cheio. Todo o tempo os anjos estavam lá. Ou apareceram naquele momento que Eliseu orou? Não, os anjos estavam ali. Mas Eliseu, o servo não estava vendo com seus olhos naturais. Ele não via o invisível. Eliseu sabia que Deus não o abandonaria, que Deus cuidaria deles, que Deus os protegeria, que Deus estava ali para protegê-los e livrá-los naquele momento. Porque ele era uma pessoa de fé. Queridos, temos aqui uma ilustração que quero compartilhar com os irmãos. Uma pobre mulher, ela era uma pessoa que não conhecia Deus. Era uma mulher pagã. E essa mulher, ela teve contato com um missionário, ela se converteu e aceitou o Deus verdadeiro. Porém, após a sua conversão, não muito tempo depois, o seu filho pequeno adoeceu. E o seu restabelecimento era duvidoso. Não havia muita probabilidade da sua recuperação. Porque ele precisava de gelo para fazer um tratamento. Porém, ela morava em uma região tropical, onde ela não tinha acesso a esse remédio. O gelo, simplesmente o gelo. Não tinha acesso no seu tempo. Ela morava longe das grandes cidades, ela não tinha condições de consegui-lo. Mas ela pensou o seguinte: eu vou orar a Deus, eu vou pedir para que Deus mande gelo para que eu possa fazer o tratamento do meu filho. E ela falou até com um missionário que havia pregado para ela. E ele ficou estarrecido, mas como Deus vai operar? Até a sua fé vacilou. Mas ela disse: se Deus de fato me ama, Ele vai providenciar um meio para que eu possa salvar a vida do meu filho. Então ela orou, pediu a Deus: Senhor, eu creio que o Senhor vai me ouvir. Ela orou a Deus, Deus enviou uma forte chuva, uma chuva de granizo. E ela foi lá, recolheu as pedras de gelo, fez o tratamento no filho, fez a aplicação que a criança precisava e ela recuperou a saúde. Isso de fato está registrado na história. Foi uma experiência real. E aquela criança recuperou a saúde. Veja, queridos, a fé. A pessoa que age com fé, ela recebe porque ela crê. Ela recebe a bênção que ela tanto almeja. Queridos, a pergunta que eu quero fazer nesta manhã aos queridos irmãos: que tipo de cristão você é? Será que você é um cristão que só enxerga o natural? Será que você é um cristão sem fé? Ou você é um cristão que tem a sua fé um pouco vacilante? Ou você é um cristão que de fato tem fé? Nós precisamos refletir: que tipo de cristão nós somos? Só enxerga o natural, cristão sem fé, cristão de pouca fé, ou cristão de muita fé? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, ela não salva, ela nos conduz à salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé.
E não a fé vacilante, mas uma fé de fato, como demonstrou aqui o profeta Eliseu naquele momento, naquela circunstância adversa. E a palavra de Deus nos dá, queridos, uma segurança. As palavras do apóstolo Paulo devem ser também as nossas palavras. Está relatado em 1 Coríntios 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Deus espera, queridos, que você seja um cristão de muita fé, uma pessoa determinada a vencer, uma pessoa que luta para herdar o reino de Deus. E você não está lá lutando sozinho. Para isso, Ele oferece a sua maravilhosa graça. Que nesta manhã, que o Espírito Santo possa atuar em seu coração, que nós possamos de fato ter esta fé viva, esta fé verdadeira, esta fé que nos leva à salvação eterna. Amém? Amém.